Boa noite, Dona Socorro. Boa noite. É uma alegria nós estamos aqui na comunidade Nova Floresta, esta comunidade que também pertence à nossa paróquia, que está aí caminhando para celebrar 60 anos. Eu sou Hércules Werneck, estou aqui acompanhado da Agostinho Melgaço, e é uma alegria estar aqui nesta noite. E nós gostaríamos de conhecer a história dessa comunidade São Vicente de Paulo, aqui na comunidade Nova Floresta. Mas antes disso, nós gostaríamos de conhecer um pouco mais a senhora. Conta para a gente um pouquinho da sua infância, a filiação, conta para nós um pouco da sua história. Bom, meu nome é Maria Aires, mais conhecida por Socorro. Isso foi um erro do escrivão na época. Meu pai nascia um filho e lá ele levava o nome, deixava o dinheiro e era Maria, quase todo mundo Maria. E eu cresci, fui estudar, fiz os 4 primeiros anos no distrito de Conceição da Brejaúba, também chamado Xodó, que pertence ao Gonzaga. E aí, depois, mais um 4º ano, eu fui fazer no Aramirim. E do Aramirim eu tive a felicidade de ter uma professora muito boa, e ela então pediu ao meu pai que eu deveria estudar. Então que meu pai conseguiu com um compadre, e esse compadre dele me acomodou 2 anos na sua casa. Aí eu fiz admissão, 1ª, 2º, 3º, 4º, 5ª e 8ª, na escola, era uma escola militar, que funcionava em Guanhães. Depois eu passei para o colegial normal, que naquele tempo, o colégio Odilon Beres, as professoras, o magistério era a escola que existia na época, na região, era Guanhães. Então eu tive a felicidade de fazer os meus 3 anos de formação para o magistério, na escola Odilon Beres, no colégio Odilon Beres. Do ano de 60 eu formei em 68. Então nessa escola eu estudei esses 3 anos e formei em 68. Em 69 eu voltei para minha terra e lá eu trabalhei até julho de 72. E em 72, 15 de julho, eu me casei e em 19 de julho eu vim morar aqui. Quando a senhora chegou aqui, como era a comunidade? Era uma comunidade muito movimentada. Assim, poucas casas, mas a Cesita tinha acampado, vamos dizer, porque era uma firma, né, muito grande, que veio aqui com o objetivo de crescimento. Eles cortavam árvores e plantavam eucalipto. E com isto, apareceu muitos imigrantes de vários lugares, de várias regiões, para vir aqui para a Paca para trabalhar. Com isso, aqueceu muito o comércio, né? E tinha farmácias, armazém, aqueles empregadores que contratavam os funcionários para ser os trabalhadores da Cesita. Então deu muito movimento e então, como não tinha espaço, então tinha os paióis e as escolas, então os filhos dos trabalhadores estudavam nesses paióis, inclusive lá em casa, no fundo da minha casa tinha um que funcionou como escola. Aí, depois, quando eu cheguei, eu fui imediatamente contratada, porque já tinha a escolinha, que foi inaugurada em 69, e já em agosto de 72, eu já fui convidada a trabalhar com o 3º ano, já na nossa escolinha, que é aquela, só pequena, menor, né? Mas é a que está ali naquele espaço, até hoje. E aquele espaço foi doado por um senhor que eles chamavam de Zé Antonino. Ele era dono daquele
terreno daquela área, então ele doou esse espaço para a escola. E a comunidade São Vicente de Paulo já existia e como era? Aí muitas pessoas envolvidas e gostavam muito. E me chamou a atenção quando eu cheguei aqui, porque eu não tinha assim uma certa experiência nem convivência, né, com os capuchinhos, porque onde eu morei, estudei, vivi até então, eram os padres diocesanos, né? E aqui então foi uma experiência diferente. Então as famílias, muitas famílias que eram muito dedicadas. Inclusive eu me lembro de algumas, como um que foi até meu vizinho, o senhor Nonô de Pinho, ele junto com a família toda, filhos, esposa, genros, todos eram engajados na comunidade. E assim vários outros. E a comunidade era pequena, mas assim, tinha poucos moradores aqui no centro, né? Mas era espalhado. Eu lembro que tinha uma casa e o espaço. E assim, pouca gente aqui dentro, mas envolvia muitas pessoas que trabalhavam e ouviam para rezar, as festas muito animadas, barraquinhas, quermesses, as festas juninas muito movimentadas. E era um pessoal muito assim diferente, extremamente alegre e sempre muito cheia a comunidade, o trânsito de pessoas direto. E esse primeiro contato então com os freios capuchinhos, como é que foi essa relação da senhora com eles? Então, quando a primeira noção, né, que é pesquisa, com a minha comadre que ela chegou antes de mim, aqui pertencia a princípio à Igreja de Lourdes. Foi então que no ano de 63, mais ou menos por aí, que os padres da Igreja de Lourdes, então, celebrava-se a missa aqui, nessa comunidade. Logo depois, então, inclusive tem até uma foto de eles trouxeram, aqui já tinha, o povo gostava tanto de rezar que a conferência já ia completar 25 anos. Então, esse padre Paulo, da paróquia de Lourdes, veio fazer esta festa aqui na comunidade. E era a conferência Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, então ele trouxe de presente aquela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que você está vendo ali, para a comunidade. Então, logo depois, já chegaram os capuchinhos. E estes capuchinhos, então, eu gostava muito assim, achei diferente, né, que eu não tinha costume de conviver com eles. E eles eram muito dedicados, eram e ainda são, né? Só que hoje a população aumentou muito, eles não podem mais atender como antigamente. Mas eles faziam e ficavam em missões, 8, 10 dias, sabe? E era missa, e era festa, e era rezas, e era quermesses, e era procissões. Era tudo muito animado. E foi então que em 78, nós tínhamos 7 grupos de reflexão aqui. E tem até a foto ali que depois você pode confirmar. E a participação da maioria era dos homens. Então isso eu ficava assim muito contente. E aí então foram acontecendo, foram vindo outros e outros freis, né? Cada um do seu jeito, com sua maneira de ser, mas com sua vocação, com seu jeito de trabalhar com a comunidade. Então nós fomos muito felizes de pertencermos aos capuchinhos e estar nessa caminhada até hoje. A senhora se recorda de alguma missão específica ou Semana Santa que os capuchinhos atuaram aqui? Eu lembro de uma que eles ficaram, acho que uns 10 dias. E nessa missão tinha
me chamou a atenção um Frei Toninho, mas eu acho que não é o Toninho Cacheta. Eu tenho a impressão que era outro Toninho. E ele trouxe vários seminaristas e ficaram um bom tempo, mais de uma semana aqui, rezando nas casas. O grupo saía fazendo entrevistas, visitas, observando como é que era a comunidade. Eu ainda lembro que tinha muita xistose aqui, e então eles se preocupavam muito, davam conselhos, e era tudo muito bonito e muito alegre. E como era no passado essa participação de vocês enquanto comunidade aqui da Paca, lá nas festividades de Santa Rita de Cássia? Até então, nós não éramos pelo menos assim, tão assídua à paróquia de Santa Rita, porque na verdade nós não dirigíamos, não tinha aquele gosto de sair como faz hoje, romarias, procissões para ir até lá, né? E eu percebo também que a comunidade da Paca não é tão assim assídua a Santa Rita. Isto só aumentou essa participação e o conhecimento nosso depois de passar vários freis, veio Frei João e outros, Ederson, né? Nem pode citar porque são muitos. Então nós fomos contemplados, porque pelo menos porque já sempre gostei de igreja, participei, o Zé ali, a minha comadre, a gente estava sempre junto, e os grupos trabalhavam muito. Eu lembro de uma época, eu participei o Zé batendo laje ali na casa paroquial, sabe? Eu lembro que foi um dia até muito difícil na minha vida, que eu nunca esqueci, e sempre ali pedindo a Deus, né, para estar ajudando a gente, até que passou. Mas então, a nossa maior, o que me tocou mais nesse tempo todo, foi quando eu era coordenadora da comunidade, que eu fui por 2 ou 3 vezes, que eu nem sei o ano mais. E aí a gente conseguiu muita coisa, esses bancos, altares de igreja, essa reforma que daquela igreja segunda ali, era no nosso tempo, que a gente era um grupo assim que gostava de trabalhar mesmo, e até hoje a gente tem esse prazer. Mas então foi quando Frei Sebastião chegou. E aí com o Frei Sebastião, a primeira coisa que ele fez uma reunião em Santa Rita, convidou os coordenadores de todas as comunidades. E Frei Sebastião conseguiu um ônibus e nós fomos 2 pessoas de cada comunidade e enchemos esse ônibus. Partimos de manhã às 8 horas de Valadares e passamos por lá e passamos por essas comunidades lá e chegamos a Pedro Cassiano, Jerusalém e aquela outra lá que agora no momento eu esqueci o nome, e até que chegamos aqui. E aqui então a gente almoçou e continuamos o trajeto e fomos terminar nas igrejas da Santa Rita, passando por água ali, Ilha Brava, né? Baguari, até que chegamos a Santa Rita e fizemos esse trajeto. Aí então, com o que me chamou a atenção? Hoje eu vejo a preocupação de Papa Francisco com a sinodalidade, que é caminhar juntos. A partir desse dia, nós percebemos e aprendemos a trabalhar essa sinodalidade. Por quê? Nós conhecemos, vivenciamos e participamos da vida de cada uma das 14 comunidades. Ficamos conhecendo os seus problemas, os coordenadores, que cada um expôs o seu problema. Então, a gente cresceu muito. E a partir daí, o que aconteceu? Nós passamos a participar das outras festas. A gente fazia a nossa, convidava as pessoas, vinham participando, e vice-versa. Todas as comunidades se entrosaram e a gente percebeu, então, aí floriu mais a festa de Santa Rita para nós, que nós passamos a participar. A gente levava leilão, a gente
as coordenações daí, a partir daí alugavam um ônibus, a gente ia na festa, a gente participava né, na liturgia e tudo mais. Então foi muito bom e graças a Deus esse trabalho, né, vem só fluindo e melhorando cada dia mais. E agora falando da festividade do padroeiro desta comunidade. São Vicente de Paulo é no segundo semestre, mas até chegar a setembro a comunidade tem costume de promover outros eventos? Isso. E quais são? Agora nós temos 3 grandes festas. Até então, antes de fluir a festa de São Vicente, era a festa de São Sebastião. E Frei João até confundia, sempre chamava São Sebastião de padroeiro da Paca. Até que os vicentinos, uma certa vez, reclamaram que tinha jubileu, o Frei João tinha até criado o jubileu ali na Piedade, e jubileu em São Geraldo, jubileu na Piedade, por que então não podia fazer o jubileu do padroeiro? Então esse pedido deles saiu na reunião das conferências, que devia de fazer o jubileu de São Vicente de Paulo. E há 16 anos atrás ele começou com a Maria Jesus, que foi a primeira festeira, e o meu marido, que foi o primeiro festeiro. E a festa ficou muito linda. E aí cada dia se alegra mais. Então nós temos a festa de São Sebastião, a festa outra também que veio para a nossa comunidade, a Dona Alzira, que era uma moradora aqui da comunidade há uns 20 anos, mais ou menos, e ela trouxe para nós esta festa do Divino Espírito Santo. O que acontece? Faz-se a quarentena do Divino, reza-se nas casas, cada dia. São 40 casas, então são 40 dias de oração em preparação para a festa do Divino. E a festa do Divino, então, acontece nos 7 dias, que são os 7 dons. A princípio, começou assim, aquele grupão. Rezava 40 dias nas casas e os 7 dias era festa, mas festa mesmo. Onde estavam os festeiros, porque tem o festeiro, a festeira, os reizinhos, que são 2, né? E aí dá 7 dias as pessoas que participam. Então, cada dia desta festa o pessoal brincava, que era uma confraternização que o povo chamava de comilança. E era 7 dias, a gente variando, indo nas casas que foram escolhidas e estava fazendo a festa nessa época. Aí, então, as de São Vicente seguiu nessa linha que o Frei Sebastião tinha já, né, ensinado para a gente, que foi a festa de São Sebastião. Nela, a gente arrecada dinheiro. Por quê? Porque geralmente são fazendeiros, eles têm animais e as pessoas gostam de doar animais, né? A festa do Divino é oração. E a festa de São Vicente é uma festa, a gente rezava 10 dias de festa. E todos os dias a gente convidava a comunidade e oferecia lanche para a comunidade, para o povo. Então, São Vicente, São Sebastião arrecadava e a gente gastava na festa de São Vicente. Aqui vocês estão próximos agora da paróquia São Geraldo, que já foi, né, comunidade da paróquia Santa Rita. Qual é a relação que vocês têm com eles ou com outras comunidades? E se em algum momento da história houve a possibilidade de vocês desvincular da paróquia Santa Rita? E como foi isso? Esse assunto eu não estou bem a par dele, não. Eu só sei que o Vinhático pertencia aos capuchinhos numa época. Agora, São Geraldo da Piedade não é no meu tempo. E qual é a relação hoje da comunidade com a paróquia São Geraldo? Não, eles são assim, há muitos vínculos, né? Inclusive o padre atual agora nós não conhecemos ainda não. Mas o último padre, o padre Elton e os outros que passaram, estão sempre contribuindo conosco.
Era só convidar para as missas, quando a gente programa a festa, aí convida os padres. E aí eles vêm, sempre todos convidados a acolher nosso pedido, participar. Dona Socorro, se eu fosse perguntar à senhora por nomes de pessoas que já passaram por aqui e que já não estão, já talvez estão até no céu, que pessoas seriam essas? Que marcou a história dessa comunidade, na opinião da senhora? Menino, os da igreja, da comunidade ou... Daqui, da unidade de São Vicente. Olha, no meu tempo, quando eu aqui cheguei, tinha as famílias, né? Eu já encontrei essas famílias. O seu Nonô de Pinho, por exemplo, a filha era professora, então toda a família dele participava e ajudava na igreja. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar agora. Tinha umas famílias, Dona Delice e o marido chegaram para aqui e ela que cuidava da igreja, limpava a igreja, cuidava da roupa dos freis que às vezes ficavam, né? O grupo era grande, mas só se eu olhar na minha cola, que eu tenho na minha cola, mas agora assim eu não estou me lembrando. Mas mais recente, depois vieram os presidentes da associação, né? Que a associação foi criada em 78, os presidentes da associação que ajudaram muito essa comunidade, construíram muita coisa boa. E no mais, os da igreja mesmo, que nos ajudaram muito, era Dona Delice, era Sr. Geraldo Lucindo, Dona Terezinha, Dona Zenólia e hoje a minha comadre, né, que também já está doente, mas Graciema ajudou muito. Deixa eu ver se eu consigo lembrar mais alguém. E na opinião da senhora... Aqui tem uma guerreira, que é a minha comadre, que está sentada ali atrás. Ela é de uma inteligência, uma força de vontade e de uma bondade e de uma caridade extrema. Nós estudamos lá na conferência o livro de Dona Zulmira e eu vejo ela na vida de Dona Zulmira. Então, sempre participou, desde quando chegou aqui. Como se chama essa comadre? Nadir Coelho. E tem outras pessoas, mas na hora assim, você sabe que os janeiros adiantados, então a memória é fraca. E se eu perguntasse... Mas tem também o Zé do Santo ali, o pai dele contribuiu muito, a mãe, né? E tem várias pessoas. Se eu perguntasse à senhora qual a importância da comunidade católica para o desenvolvimento do distrito de Nova Floresta, o que a senhora diria? Eu acho que a comunidade católica é a raiz de todo o bem numa comunidade. E eu fico muito preocupada com meus janeiros, com a realidade hoje, né? Porque não sei se o mundo fez uma viravolta, né? Vê que aqui, gente jovens, era muito jovem, grupo de jovens, vinham os grupos de Valadares para trabalhar com jovens na nossa comunidade, era 3 dias e muito jovem. E hoje nós temos a infelicidade de ter pouquíssimos jovens que frequentam. De vez em quando, minha comadre, a gente diz que nós estamos agora sem futuro, porque falta crianças, a catequese, né, tem dado um impulso, está melhorando um pouco, mas quando eles crisam, eles desaparecem. Mas a juventude nossa está deixando a desejar, porque realmente as famílias, né, o mundo mudou, virou e nós temos essas dificuldades. E outra pessoa ali também, esse Zé do Santo, né? Isso eu conheço desde de muitos anos, que ele dedica mesmo à igreja.
E hoje nós não somos tantos que arcam com o duro de cada dia, né? Mas a comunidade em si é muito boa. Por quê? Quando alguém parte, eles estão dispostos a ajudar. O templo é consideravelmente grande, é um templo bonito, esta igreja dedicada a São Vicente de Paulo. E aqui ao lado nós temos, digamos assim, uma casa paroquial, um ambiente também grande, uma estrutura boa. Por que a comunidade se preocupou em construir algo tão grande assim para a realidade desse distrito? Porque, na verdade, nós sonhamos muito, né? E quando o povo quer, isso aqui é pequeno. Mas aí tem mil e umas causas, né, que faz com que as pessoas... mas a gente sonha que as coisas estão caminhando. Nós temos um Papa Francisco lá que é inteligentíssimo, de uma visão de mundo, que está aí pedindo a gente sempre para estar participando, rezando, né, com ele. Eu acredito que as coisas vão melhorar, chega o tempo. Paróquia Santa Rita, 60 anos, o que dizer? Nossa, eu queria dizer para a Paróquia Santa Rita que é muita graça nós pertencemos a esta paróquia e que Santa Rita possa estar abençoando todos os paroquianos, os freis que já faleceram, que construíram e que trabalham o dia a dia, estas 14 comunidades que cooperam, que têm uma vida ativa, todo o povo de Deus da região, que Santa Rita interceda por nós. E queremos parabenizar a paróquia Santa Rita por esses 60 anos, que muito nos engrandece. E nós pedimos a ela que nos dê força para que nós possamos estar juntos ainda por muito tempo, que essa comunidade permaneça, né? Com a graça de Deus, com a nossa participação, com a graça de Deus e com as bênçãos dela também, que está intercedendo por todos nós. E nossos parabéns à Paróquia Santa Rita, a todos que trabalham, a todos os freis, a todos os devotos que saem de longe para estar ali. Tudo é bênção. E cada dia mais possa crescer a nossa fé e a bondade de Deus na nossa vida. Dona Socorro, nós agradecemos muito a colaboração da senhora, a sua disponibilidade de vir aqui esta noite conversar com a gente e nos colocar a par de tanta história bonita, que possa São Vicente de Paulo, Santa Rita de Cássia interceder pela sua vida e pela vida da sua família. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço, né? E até falei com o Zé que eu não estou ainda... Eu fiquei muito preocupado com essa entrevista, mas eu pensando que eu ia ler, aí o que eu pensei, como eu esqueço muitas coisas, mas então eu peço desculpa a vocês, né? E agradeço a oportunidade, que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Amém. Paz e bem. Paz e bem.